No Justiça para Todos de hoje, vamos conversar com o juiz federal Ilan Presser. Ele é professor de Direito Ambiental e recebeu o prêmio do primeiro concurso de decisões judiciais e acórdãos em direitos humanos concedido pelo Conselho Nacional de Justiça. Hoje atua na turma recursal em Belém, no estado do Pará. Ele vai falar sobre a atuação da Justiça Federal em questões que envolvem o meio ambiente. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. O juiz federal Fernando Mendes, da chapa AJUF Valorização e Independência, foi eleito novo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil para o biênio 2018-2020, com 67,1% dos votos. A chapa AJUF Renovação, que tinha à frente o juiz federal Fabrício Fernandes de Castro, recebeu 32,4% dos votos. Doutor Ilan, muito obrigada por estar aqui no programa Justiça para Todos. Olá, quero em primeiro lugar cumprimentar os telespectadores do programa Justiça para Todos. Olá, Dayana, uma honra, alegria e satisfação estar aqui podendo discutir as questões ambientais. Exatamente, questões ambientais. E qual que é a competência da Justiça Federal quando o assunto é meio ambiente? Pois é, essa questão de competência, nós temos a jurisdição, que é um poder, e a competência é a medida de jurisdição. Aí nós temos a Justiça Estadual, a Justiça Federal e outras justiças especializadas. A Justiça Comum é a estadual e a federal. E aí nós temos a competência residual da Justiça Estadual, ou seja, o que não é da federal é da estadual. E o que é da federal? No artigo 108 temos as competências dos tribunais regionais federais e no artigo 109 a competência do juiz federal de primeiro grau. E aí em relação a direito ambiental vai seguir os incisos do 109. Então nós temos causas com interesse da União, autarquias pertencem à Justiça Federal. Do ponto de vista criminal, aí temos o inciso 4 e seguintes em que haverá a chamada visa atrativa, fica atraída a competência da Justiça Federal. É claro que esses dispositivos eles são genéricos e aí é preciso que os tribunais, em especial os tribunais superiores, STJ e STF, fixem os parâmetros, a casuística de quais casos serão da Justiça Federal, quais casos devem ser resolvidos pelo juiz federal. E essa competência de proteger o meio ambiente e de responsabilizar por crimes ambientais é uma competência que está prevista na Constituição, então? Pois é, a Constituição ela tem no artigo 225 o chamado Estatuto da Causa Ecológica. Nós vivemos no paradigma do Estado Constitucional Ecológico. Tínhamos o paradigma do Estado de Direito em que era necessária a observância da lei. Só que ele se revelou insuficiente com os horrores do nazismo, porque lá foi observada a lei. E aí começou a se falar na Lei Fundamental de Bonn de 1948 a necessidade de observar a dignidade da pessoa humana. Então tem que ser uma lei e essa lei tem que observar a dignidade humana, é o paradigma do Estado Democrático de Direito. Ora, mas e se observarmos a dignidade da pessoa humana e não tivermos condições de existência e qualidade de vida da nossa existência? Na única casa que nós temos, que é esse planeta. Por isso inauguramos o paradigma do Estado Constitucional Ecológico, que é uma particularidade, porque é um direito da nossa geração e da geração que ainda nem existe, como fala o artigo 225. Aí ele coloca o meio ambiente como bem de uso comum do povo. Isso não quer dizer que é um bem como mar, praça, rio no sentido de direito administrativo. Quer dizer que é um interesse difuso que pertence a todos. A nós e aqueles que ainda nem existem. Por isso se fala que o meio ambiente é uma invariante axiológica, é um dever ético sobre o qual nós não podemos tergiversar ou negociar. Proteger o equilíbrio ecológico, que é o macro bem de direito ambiental, é algo sobre o qual todos nós temos o dever, o poder público e a coletividade, como diz a Constituição de forma clara. E como é que é possível delimitar essa atuação da Justiça Federal e da Justiça Estadual nessa questão do crime ambiental, do meio ambiente como um todo? Pois é, você coloca muito bem. A gente tem um mandado expresso de criminalização. Tem que proteger o meio ambiente. Isso se dá pela tutela civil, responsabilidade civil, e nesse caso a gente pensa, às vezes na imprensa eu vejo, vai ser uma indenização milionária, bilionária. Mais importante do que isso, eu acredito que o juiz olha para frente, não olha só retrospectivamente. Como assim? Ele
ele tem um papel pedagógico, uma função consequencialista. A gente pune desastres como Mariana ou como o da Hidro agora no interior do Pará em Barcarena, visando a que o juiz atue como um professor, como um papel pedagógico, para evitar que tais acidentes se repitam e não para punições exemplares. Por isso a importância do direito ambiental é essa, a de evitar que as tragédias se repitam. E como delimitar se é do juiz estadual ou do juiz federal, né? O 109 vai levar à Justiça Federal, ou seja, para não ficar só aqui na Constituição, né? Crimes, então, tráfico internacional de animais silvestres, espécies exóticas, disse o Supremo, que é da Justiça Federal, uma unidade de conservação federal, ou seja, por exemplo, a flona do Jamanchim, até tivemos a medida provisória 756 sobre essa flona, é da Justiça Federal uma invasão, porque tem o critério da dominialidade do bem. Ou Mariana, começou em Minas o vazamento dos rejeitos, foi para o Espírito Santo e atingiu o mar, ali na praia de Regência. Então, dano interestadual, competência da Justiça Federal. Então, o 109 ele é concretizado de acordo com o caso concreto. Agora, assim, por exemplo, tem um assentamento do INCRA. Isso não atrai por si só a competência da Justiça Federal. É um rio federal, porque corta mais de um estado, é bem da União. Só o fato de ter uma pesca irregular, uma pesca proibida lá, vamos dizer, o crime do artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais, só isso não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. E aí é interessante, por exemplo, quem decide se é do estadual ou federal, uma questão interessante. Como é que a gente tem? É o primeiro juiz superior aos dois juízes. Então, juiz estadual ou juiz federal? A gente diz conflito de competência. Pode ser positivo, quando os dois entendem competência para julgar, ou negativo. Aí tem lá o conflito de competência. Aí, quem é o primeiro juiz acima dos dois? Não é o desembargador do TJ, porque ele não é superior ao juiz federal. Não é o desembargador federal, então vai para o STJ. O STJ julga normalmente os conflitos de competência entre juiz estadual e federal. O STF também pode julgar quando interpretar a Constituição, como foi o caso do tráfico transnacional de animais silvestres, espécies exóticas. Doutor Ilan, a gente continua a conversa no próximo bloco. O Justiça para Todos vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos a falar sobre a atuação da Justiça Federal em questões que envolvem o meio ambiente. O nosso entrevistado é o juiz federal e professor de Direito Ambiental, Ilan Prece. Doutor Ilan, qual que é o entendimento atual com relação ao julgamento de crimes ambientais pela Justiça Federal? Pois é, o entendimento atual em relação à competência para julgar esses crimes vai ser da seguinte forma: se não estiver no 109 é do Estado, então a gente tem que ver tudo o que está basicamente no 109, inciso 4, 5 e 6. Aí a gente tem a casuística para tornar isso mais palpável. Então, por exemplo, o IBAMA foi lá e fez uma fiscalização. Só isso atrai a competência da Justiça Federal? Não. A ANP fiscalizou um posto de gasolina que estava colocando menos combustível do que o indicado no marcador. Só isso atrai a competência do juiz federal? Não. Esses são os precedentes. Tem que ter, atingir, por exemplo, uma unidade de conservação espaço territorial especialmente protegido federal, ou se até fora, por exemplo, zona de amortecimento de unidade de conservação. Fica fora dela, mas ela visa afastar os efeitos de borda, visa fazer uma adequada transição, e aí o que ocorrer lá pode sim refletir na unidade de conservação. Aí a competência federal. Recursos minerais. Vamos imaginar uma fazenda privada. Tem recursos minerais no subsolo. A Constituição diz no artigo 20 que esses recursos minerais pertencem à União. Por isso,
extração de recursos minerais sem autorização é crime e deve ser julgado pela Justiça Federal, porque se está ofendendo um bem da União. Então é dessa maneira, né? É pela casuística que a gente vai alcançar aí a questão do interesse da União. Pois é, o senhor falou em bem da União. Queria que o senhor exemplificasse para as pessoas entenderem outros casos que envolvem essa questão. A Constituição, ela fala em termos genéricos bem, serviço e interesse da União. Aí a jurisprudência complementa assim, tem que ser direto, específico e imediato. Vamos pensar no meio ambiente cultural, na questão indígena, porque o Supremo disse na DIN 3540, meio ambiente é o natural, cultural, artificial e do trabalho, né? Ou seja, uma compreensão holística da questão ambiental dentro de um ambientalismo social e não mero preservacionismo. Então, disputa de direitos indígenas. Se houver uma questão que ofenda o 231, o próprio direito indígena coletivamente considerado, é da Justiça Federal, tem até súmula do STJ sobre isso. Se for, por exemplo, um índio brigou com outro, mas não tem nada com disputa de direitos indígenas, é um interesse reflexo. Aí não vai haver a atração da competência da Justiça Federal. Então, por exemplo, o que é um serviço da União? Por exemplo, serviço postal. Então, roubo à agência dos Correios vai ser julgado pela Justiça Federal. O que é um bem da União? Unidade de conservação instituída pela União. Até temos a Lei Complementar 140 de 2011, que ela regulamenta o exercício dessa competência material comum. Então, bens da União, serviços, interesses, seriam interesse direto, específico e imediato do Serviço Público Federal. Então, só o fato do crime ter sido cometido no assentamento do INCRA não é suficiente, né? Teria que ter esse interesse direto e específico, por exemplo, retirar o recurso mineral que é da União. Ou a questão do tráfico de animais, que é um crime também muito comum hoje na sociedade globalizada. Tem que ser transnacional, tem que ter o elemento de transnacionalidade, mas tem que ser espécimes exóticas, ameaçadas de extinção, ou ofender um compromisso internacional do Brasil, um tratado internacional que o Brasil foi signatário. Aí também atrai a questão da Justiça Federal. Há muitos casos de crimes ambientais sendo julgados hoje em tramitação na Justiça Federal. Quais são eles? Sem dúvida, há muitos casos julgados. Nós temos desde pequenos crimes, alguns até se aplica o princípio da insignificância. O Supremo já disse que é possível, num caso de pesca, é possível a aplicação do princípio da insignificância no que se refere aos crimes ambientais, né? A chamada atipicidade material. Temos desmatamento, temos invasões em unidade de conservação federal, temos extração ilegal de recursos silvestres, o próprio tráfico de animais é da Justiça Federal. Então, hoje tem muitos crimes ambientais. O caso de Mariana, por exemplo, é da Justiça Federal. Pode até vir a ser julgado no Tribunal Penal Internacional com a compreensão atual do ecocídio, mas é um caso de competência da Justiça Federal porque o dano ambiental ele atingiu mais de um estado. Então, tem desde crimes pequenos, né, até crimes de menor potencial ofensivo, até aqueles de maior gravidade, invasão de áreas públicas, desmatamento ilegal, a grilagem de terras. Muitas vezes esses crimes têm a persecução penal com a conexão com lavagem de dinheiro, trabalho escravo, cuja competência também é da Justiça Federal para tutelar a rigidez do meio ambiente do trabalho. Qual que é a diferença do patrimônio nacional e o bem da União? Pois é, ótima pergunta. O patrimônio nacional fica lá no 225, ele visou a chamar a atenção desse interesse difuso importante para a geração atual e a geração do porvir. Então, dentro dessa ideia de um dever ético, de uma invariante valorativa, porque há quem diga assim, estamos numa sociedade complexa, plural e pós-industrial. Por conta disso, não teria nada absoluto, seria tudo relativo e tem que ser respeitados os procedimentos. Aí o meio ambiente ele está numa visão substancialista. O meio ambiente é uma invariante, é o paradigma do Estado constitucional ecológico. Então nós devemos sempre respeitar o meio ambiente. Daí veio a ideia de patrimônio nacional lá na Constituição. Mata Atlântica, Floresta Amazônica, até uma PEC para colocar o Cerrado, a Caatinga, foi uma ideia de chamar atenção para a importância de preservação do bioma, mas isso não atrai a competência da Justiça Federal. O bem da União é aquele que tem a questão da dominialidade. Por exemplo, terra indígena, artigo 231, a Constituição fala que é bem da União.
com usufruto exclusivo aos povos indígenas. Unidade de Conservação Federal instituída pela União é um bem da União, está registrado no SPU, no Patrimônio da União. Então, patrimônio nacional não é bem da União, assim como o bem de uso comum do povo não é naquele sentido de direito administrativo. Certo. A gente pode dizer que os limites que separam a competência criminal geral da Justiça Federal e essa competência da Justiça Estadual são constituídos por linhas tênues? Pois é, na prática, muitas vezes há dúvida e isso fica claro pela leitura dos precedentes dos tribunais superiores, né? Mas é importante que a cada julgado, né, como eu disse, o Poder Judiciário sinaliza à comunidade como ela deve atuar e os tribunais superiores fazem esse papel de uniformização. E aí sinalizam aos juízes, pacificam as questões. O STF julgou essa questão do tráfico transnacional por unanimidade em repercussão geral, então, aos poucos, à medida que os fatos ocorrem, vai se fixando e vai se tendo maior segurança em qual vai ser a competência, qual vai ser a justiça competente, né? Então não vai ser um crime de desmatamento qualquer que vai atrair a competência da Justiça Federal. Quando a Constituição veio a lume, ela falou assim, lá no 225, parágrafo 4º, que é patrimônio nacional, a floresta amazônica, Mata Atlântica e tal. Ser patrimônio nacional não significa que o bem é da União. O STJ já pacificou isso, até porque, do contrário, qualquer crime ambiental na floresta amazônica seria da competência da União, o que levaria tudo à Justiça Federal, né? E a Constituição coloca no 23.6, competência material comum de todos os entes para proteger o meio ambiente. Então, a violação ao interesse da União tem que ser direta, específica, imediata. Não pode ser uma violação meramente reflexa, porque, do contrário, qualquer crime ambiental ficaria sob o julgo da Justiça Federal. Doutor Ilan, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. A gente continua essa conversa no próximo bloco. O Justiça para Todos volta em instantes. Voltamos a falar com o juiz federal e professor de Direito Ambiental, Ilan Presser, sobre a atuação da Justiça Federal em questões que envolvem o meio ambiente. Doutor Ilan, nós temos uma das maiores riquezas do mundo, a floresta amazônica. Como é que a Justiça Federal atua nessa área tão importante, de uma biodiversidade tão grande, e há limitações para ela atuar nessa unidade? Pois é, você coloca um tema muito importante. A gente falou do patrimônio nacional, um deles é a floresta amazônica. E aí nós temos a importância da proteção da floresta amazônica no sentido de que o dano ambiental não conhece fronteiras. Então, por exemplo, uma devastação do desmatamento na Amazônia vai colaborar para as mudanças climáticas, para o aquecimento global que o Acordo de Paris visa combater. Da mesma maneira, chover menos na Amazônia, e hoje está chovendo menos em Belém, vai enfraquecer o fenômeno dos rios voadores. O que é isso? Os ventos carregam a umidade do norte para o centro-oeste, sul, sudeste. Então, a produção agropecuária do sul-sudeste depende das chuvas na Amazônia. Daí a centralidade da proteção da Amazônia, não só pela via criminal, né, que é a última ratio, mas a partir de uma fiscalização eficiente, da certeza de punir, dessa ideia de prevenção geral negativa, que o direito atinge a todos, né, inclusive aqueles que cometem delitos, se for o caso. Mas aí como delimitar a competência da Justiça Federal? Se for um dano interestadual, um dano nacional ou um dano internacional, aí fica atraída a competência da Justiça Federal, mas não são todos os danos que levam a essa situação. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região criou em Manaus e em Belém do Pará varas especializadas em matéria ambiental.
Além disso, nós temos uma interiorização da Justiça Federal. Então, por exemplo, eu fui juiz federal em Itaituba. É importante que o juiz esteja próximo ao local dos fatos e até quando foi gerada a Lei 9.605, se colocou no artigo 26 que a ação penal pública é incondicionada. No parágrafo único, o Legislativo aprovou um dispositivo que dizia o seguinte: se não for sede de vara federal, mesmo que estiver no 109, vai ser julgado pela Justiça Estadual. É a chamada competência delegada, mas esse dispositivo foi vetado. Então, por exemplo, um dano ambiental em Novo Progresso é de competência do juiz federal de Itaituba julgar esse crime, ainda que não haja vara federal em Novo Progresso, porque não há competência delegada. O 26, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais foi vetado. Saindo um pouquinho da lei, o senhor acha hoje que a sociedade está mais consciente da preservação? Sem dúvida, desde Estocolmo, que foi a primeira reunião internacional, tivemos a Rio 92, muito se conquistou, né? Se falava nos grandes princípios, em especial a sustentabilidade, e hoje há uma conscientização no sentido de que estamos na era do antropoceno. A própria questão do Acordo de Paris mostra o papel dos globalistas, com todos os riscos ambientais a que estamos submetidos, e por conta disso há necessidade de uma economia circular, que não podemos utilizar os recursos naturais de forma desmedida e que temos que atentar para esses microbens ambientais, que são os recursos ou fatores ambientais cuja adequada interação física, química e biológica vai permitir a nossa condição de existência e qualidade de vida dessa existência. Na linha do que DiCaprio disse quando ganhou o Oscar por O Regresso, ele disse assim: eu não considerei esse prêmio garantido, não vamos considerar o nosso planeta garantido, vamos ouvir aqueles que não falam pelos grandes poluidores. Então é a ideia de chegar a um justo equilíbrio entre as necessidades imediatas da atuação da economia e atividade econômica e as necessidades da ecologia, para que tenhamos esse equilíbrio ecológico, para que tenhamos, né, essa relação equilibrada que possa permitir a utilização dos recursos naturais pela coletividade hoje e também pelas gerações do porvir. Hoje a Justiça conta com as varas especializadas. O juiz trata especificamente daquele tema. No caso das varas ambientais, qual que é a importância de ter esse assunto reservado nas mãos de um único magistrado? Pois é, eu entendo que é algo positivo a questão da especialização de varas, porque permite que ele estude, que ele se dedique unicamente a isso, né? A questão da especialização é natural em uma sociedade complexa, plural e pós-industrial. Então ele vai tratar exclusivamente desse tipo de demanda. Numa Justiça Federal, por exemplo, vara cível, tem um grande plexo de demandas, são mandados de segurança, questões tributárias, previdenciárias, e o fato de haver especialização, e aí é interessante porque é holístico. Então, por exemplo, lá em Belém do Pará, a vara especializada julga crimes, julga ações civis públicas. Eu acredito que gera uma melhor qualidade do debate, uma melhor discussão, e é positivo para todas as partes envolvidas. Diante de tudo isso, doutor Ilan, o que o senhor acha que precisa ainda mudar para que haja essa preservação, essa conscientização? Pois é, eu acho que precisa ainda mudar a cultura, né? A gente conseguiu o Acordo de Paris em termos mundiais, né? Depois os Estados Unidos saíram, né, com o governo Trump, até uma ideia de globalismo contra o nacionalismo. E a questão ambiental, ela precisa, em primeiro lugar, da conscientização de todos da necessidade de agir, que tem aumentado, mas ainda é insuficiente, porque a gente vê exploração ilegal de madeira, utilização desmedida do fogo, e a gente tem visto as respostas que a natureza dá, né? Furacões, tempestades, deslizamento de encostas, que são danos severos. Então acredito que as pessoas têm que ter mais um exercício de autorreflexão, se colocar no divã e refletir sobre a finitude dos recursos naturais, para que nós possamos ter esse avanço civilizatório dentro de uma ideia aí de um dever ético, né, para a geração atual e para os filhos dos nossos filhos. Doutor Ilan, conversa muito interessante, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui no programa Justiça para Todos. Pois é, Dayana, sou eu quem agradeço a oportunidade de falar sobre as questões ambientais contigo e com os telespectadores do programa. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui.
Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela companhia.